Ralph Alves Batista Júnior e o Procurador Federal Renato Domingos Filho. Antes do início desse painel, teremos a palavra do senhor Antônio Carlos da Silva, que é da Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Descalvado e Rio Doce. Boa tarde. Primeiro, dizer a vocês, para a gente enquanto atingido, a satisfação de saber que somos, de certa forma, bem representados pela luta do Ministério Público, da AGU. Eu acho que assim, as pessoas atingidas não têm a noção do trabalho que vocês têm aqui. Eu tive hoje a felicidade de acompanhar uma parte dele. Estou indo de volta para o território, para a região da gente, muito satisfeito com o que nós ouvimos aqui. Eu tive um certo desejo de participar um pouco desse grande trabalho, nessa demonstrativa do que foi feito ao longo do TAC Governança, TETAC, para que vocês entendam também um pouco da fala do senhor Procurador do Estado do Espírito Santo, que foi muito sensível em relação a gente, né? Infelizmente, gente, a Fundação Renova, eu só quero fazer uma crítica aqui pequena e gostaria de ter feito na oportunidade que o Dr. Roberto estivesse. Não é dessa forma como às vezes apresentam. Infelizmente, a relação lá no campo é difícil, do dia a dia. As pessoas não têm expectativa que a vida deles vai voltar da noite por dia, tudo é difícil, nós sabemos disso. Mas é muito mais difícil para quem perdeu tudo. Eu sou de uma comunidade pequena, já sou relocado pela Risoleta Neves. Nós somos um total de, na margem direita, de 27 propriedades. Da minha família foram 12, e todos os idosos acima de 70 e 80 anos. Então não é fácil também você conviver em seguida com essa questão da lama. Mas a gente já é calejado, já é sofrido com isso, tem maturidade. Porém, os idosos, tem aquelas pessoas que estão em extrema necessidade. Eu percebo aqui a fala de um sentimento realmente de compartilhar com os atingidos a forma que vocês conduzem o processo. Não somos nós só que sofremos. Entendemos que as autoridades também têm coração e sentem por isso, né? Sabemos que passou aquele momento crítico e não adianta a gente ficar olhando para trás e falando da lama. A minha preocupação, e já foi dito aqui hoje também, que cada dia o impacto é todo dia, ele é diário. Cada vez que se tenta consertar, estão criando um impacto maior. Se isso está acontecendo dentro da Risoleta Neves, com 2 barramentos que foram feitos, 3 barramentos. Eu mostrei foto para um dos senhores promotores agora, procuradores, impedindo nesse momento o processo de Piracema que inicia de novembro a março. Definitivamente esse processo não vai acontecer de novo devido a esse barramento. Então, assim, é um ponto muito pequenininho, mas é só para entender que a vida é tudo, né? Se você não consegue dar continuidade à vida das espécies do rio, como nós vamos dar continuidade à vida das pessoas, né? Que Bento Rodrigues nem está pronto depois de 3 anos. Mas é com muita alegria que vou retornar, saber que estamos bem amparados e sabemos que a luta está ainda, né, no caminho. Mas me preocupa quando chegou no painel ali que ele passou e falou assim: isso aqui eu vou passar, e não deixou demonstrar a questão do barramento. Eu acho que isso é um crime muito pior do que quando a lama passou, porque as espécies elas têm que perpetuar. Os peixes da bacia do Rio Doce, desde a barragem, já estão comprometidos. Os peixes da bacia do Rio Doce praticamente não existem, né? Desde 1960, e daí para cá os dourados, a matrinchã e outras espécies que entraram. Com esse processo agora, eu imagino que se durar mais 2, 3 anos, eles estão extintos, definitivamente. Então, pedir a vocês que continuem lutando por a gente, agradecer por esse momento, e a mensagem que eu quero dizer para a Fundação Renova é o que eu falo dentro do Ministério Público. Hoje a gente está muito bem representado lá dentro, tem constante encontros e reuniões com o Dr. Helder, com o Luiz Tarcísio da Simos, Dr. André Spelling, que participou do TAC Governança. Mas eu sou uma pessoa que questiona uma coisa que talvez vocês entendam. Eu já venho alguns meses questionando o porquê da Fundação Renova, depois de 3 anos, né? Eu acho que precisava rever isso e cobrar deles uma ação mais efetiva, principalmente de respeito às pessoas, né? Não adianta ficar com aquelas caminhonetes milionárias,
gastando milhões de reais. Os 400 metros que limparam a barragem de Candonga não valeu nada. Aquele processo de bombeamento não vai chegar a lugar nenhum, está claro, e criando um impacto maior de sofrimento a todos. Então, assim, eu queria registrar isso, para que não fique aqui as pessoas imaginando que o que ele mostrou aqui é tudo aquela maravilha. Não é. Sinto ter que dizer, não é. Tá? Se alguém aqui é autoridade de área de meio ambiente, a doutora Zuleika se interessou muito, ela se propôs a ir lá, e tem alternativa sim. Por que não tirar o rejeito, levar o rio para dentro da cara no período de estiagem, e tirar o rejeito, tirar areia, que você tira pneu, você tira caminhão, quando você bombeia, tudo de ruim que está lá, né, sólido, que não passa nas bombas, vão ficar lá. E daqui a 20, 30 anos, o que vai ser isso? Então, assim, eu acho que precisa rever de fato uma coisa, uma ação que ela não gaste tanto o dinheiro, mas que chegue a algum resultado, porque do jeito que está lá não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado, viu, gente? Boa tarde. Bom, eu queria agradecer a participação do senhor Antônio Carlos, que é uma voz não apenas nesse evento, mas também participa da Câmara Técnica no CIF, o que demonstra que a estrutura de governança criada também funciona para dar voz aos atingidos. Então, a sua fala é muito importante. O senhor falou que é um problema muito pequeno, mas para o senhor é grande. Se para o senhor é grande, a estrutura de governança tem que considerar esse problema relevante, mesmo que para o todo não seja tão representativo. Muito bem, agradecendo novamente a sua presença e participação, temos o nosso último painel. Para eu completar, porque eu não tive tempo para falar sobre na verdade, meu papel aqui será apenas de mediar o Onofre com ele próprio. E para alguns, doutor Onofre, para outros, professor Onofre, para mim, meu amigo Onofre, que também foi professor e também foi doutor durante todo esse processo. Um orgulho ter participado desse processo ao lado de figuras como você, e fale o tempo que quiser. Um bom amigo. Se ouvir fala de amigo é um negócio complexo. Quando eu falei que na trincheira a gente acaba fazendo amigos, né? No meio do combate você acaba fazendo bons amigos, isso é a pura verdade. Pavanzinho também teve lá na trincheira, ia comer também de madrugada com a gente lá para poder sobreviver. Em meio à dificuldade, você realmente vê uma coisa diferenciada. Uma coisa que depois de alguns anos de serviço público eu vi com muita clareza é que existem pessoas diferenciadas que fazem a diferença. São poucas. O Renato é um deles, o Pavan é um deles, eu me recordo de ficarem madrugadas lá dentro. O Renato liga 11 horas da noite, meia-noite para resolver um problema. E isso é por causa disso que as coisas não é? Para mim, cumpre uma missão difícil. Eu ia debater com o Adams tinha uma fala toda que a gente conhece sobre o assunto, contando bastidor e tudo, né, que nós não vamos reproduzir. Mas talvez uma coisa aqui tenha me instigado. O que afinal de contas, são as estratégias que estiveram por trás? O que aconteceu por trás disso tudo? E talvez isso eu responda uma questão que foi aqui muito bem colocada, os atingidos em primeiro lugar, mas o que foi que levou a uma série de estratégias? Veja bem, quando tudo começou, quando aconteceu o desastre, eu me recordo que eu estava viajando na ocasião e tinha tomado um telefonema do gabinete do governador, falando, acho que o negócio aqui é grave e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu estou voltando amanhã. E eu peguei o telefone e liguei para um piloto, que eu sei que é o principal piloto de helicóptero lá, é aquele que salvou o pessoal lá. E tinha sido meu orientando na Fundação João Pinheiro, coronel Etefano. E liguei para ele e falei, o negócio realmente é dramático, isso, aquilo outro, e me preocupou. Nós verificamos em loco o que estava acontecendo, uma série de dificuldades e tudo. E a primeira percepção que a gente teve é de que aciona-se defesa civil, bombeiros, para aquela coisa de emergência. O limite da emergência que a gente tem é serviço hospitalar, guarda civil, só essas questões
emergenciais para valer. Mas se falar assim, qual é o caminho a se adotar diante de uma tragédia de grandes magnitudes? Não tem, não existe. Ninguém sabe o que fazer. Não existe. Se nós formos imaginar, o Brasil, nós temos instituições que funcionam e algumas funcionam precariamente em situações normais de temperatura e pressão. Agora, em crise, nós não conseguimos que funcione devidamente, está tudo aparatado, tudo pronto. Não é verdade. Nós somos muito pobres. O país é muito pobre. E isso é uma verdade. Essa ideia de que o Brasil é rico, basta isso, mentira. O Brasil é muito pobre, sim, tem muitas dificuldades, as instituições não têm recursos, é tudo muito improvisado de última hora, e a gente sabe que tudo é assim, as instituições funcionam assim. Quando acontece uma questão que exija um esforço adicional, você conta com essas pessoas que acabam funcionando além do tempo previsto, que se entregam e tal, senão nada acontece. O sistema não é preparado para enfrentar crise. Se a gente pensar uma crise dessa magnitude, o sistema não tem a menor noção de como funcionar, ele não sabe quantificar, não sabe agir, não é preparado para isso. E isso talvez tenha sido a questão que mais me sensibilizou, a fragilidade das nossas instituições. São boas para situações normais, muita gente se esforça e tal, mas são pobres, são carentes, falta recurso. A gente vê no caso concreto que na hora que pede um esforço adicional, você não tem a quem recorrer em situações dessa magnitude com uma tranquilidade, não tem. Bom, eu me recordo que quando aconteceu o problema, nós tivemos uma ação anterior, Renato. Foi uma ação que eu chamei o Lissandro, que até devia estar aqui hoje, né? Mas está viajando, que é um dos grandes autores, né, de todo o trabalho. E com o Lissandro, nós falamos, olha, o que a gente vai fazer? Vamos propor uma ação civil pública contra a Vale, Samarco, BHP. Vamos propor uma ação civil pública. Para vocês terem uma ideia da fragilidade do processo, o Lissandro falou, que valor que a gente põe? Aí nós começamos a ouvir os órgãos ambientais, ouvimos sugestão de 500 milhões, 50 bilhões, nós propusemos de 1 bilhão. Nós não tínhamos a menor ideia de qual era o valor, e ninguém conseguia nos dar a menor ideia de qual era o valor que deveríamos pôr na ação civil pública. Nós propusemos, e junto com o MPE, uma ação de 1 bilhão. Pedimos, bem, olha e tal, 1 bilhão não faria cosquinha no que viria depois, na tragédia. Ninguém tinha ideia do que era, o que viria. Ninguém tinha a menor ideia. Propusemos a primeira ação. Aí o MP fez um TAC de 1 bilhão, né? O menino de Mariana, excelente promotor de Mariana, batalhador, esforçado, 300 milhões dele. Não, teve um de 1 bi e teve o dele de 300 milhões. O de Mariana, o menino esforçado, lutando, tanto que o acordo preservou todo o esforço dele. É aquelas pessoas diferentes que fizeram a diferença, que tem todos os elogios no caso, né? E nós preservamos a ação dele no acordo, expressamente ela é preservada, tanto que ele andou para frente, correu. Pois bem, quando nós fomos procurar a AGU e sentamos a primeira vez para articular uma solução, nós começamos a ter uma verdadeira ideia da dimensão do problema. Quando os técnicos do meio ambiente, do IBAMA, da SEMAD, começaram a trabalhar e avaliar as consequências, nós começamos a ver o tamanho da encrenca. Não é? Eu me recordo que foram vários dias, o pessoal, aqueles técnicos devem ter trabalhado de só a só. Foi um negócio assustador, porque os documentos produzidos eram documentos volumosos. E o melhor, até hoje, o material produzido naquele momento, correndo,
por esses técnicos, ninguém contestou. Eles estão íntegros. 3 anos depois, briga, discute, está ruim, está bom, mas os documentos estão lá. O trabalho técnico feito persiste, está íntegro. Ninguém fez melhor. E diga-se de passagem, contratou-se consultorias, expert dos infernos que vieram, cheio de técnicos. Ninguém fez melhor do que os técnicos da SEMAD, do que os técnicos do meio ambiente, em menos de 30 dias. 20 dias, tem razão. Ninguém fez melhor do que os técnicos da SEMAD, do meio ambiente, do IBAMA, ninguém fez melhor do que eles, não. E vem doutores e especialistas de tudo quanto é jeito, não saíram do lugar. Ninguém fez melhor do que isso que foi produzido em 20 dias. Eu tenho a impressão que isso deve ter demandado um esforço assim, hercúleo, louco, assustador. Eu me recordo que na ocasião, um drama que se tinha, o drama ambiental, eles calcularam, e nós tínhamos uma outra grande tragédia, que era a socioeconômica, quanto aos atingidos, não é? Quanto aos atingidos, nós, em salas de reunião, nós não estávamos habilitados a ter uma dimensão exata. O mecanismo usado foi, eu lembro o secretário Tadeu acionando pelos prefeitos e aproximando e fazendo a leitura para que nós tivéssemos uma visão mais exata de como se daria o trabalho com relação ao socioeconômico. Logo de início ficou claro uma coisa: o socioeconômico é o mais importante, mas não era o mais caro, não era o que demandaria o maior volume de recursos. E ele, nós seríamos menos tolerantes em termos de formatação do acordo, por várias razões. Em primeiro lugar, estaríamos mexendo com gente. Em segundo lugar, não era o mais caro, era o emergencial, era um sofrimento presente ali e tudo. Bom, assim começaram os acertos. Uma outra frente que eu já mencionei, e hoje eu comentei, né, um assessor que na época trabalhava comigo, o Tarcísio, pegou mais um grupo de estagiários e tudo, e estavam pesquisando o que nós tínhamos de acidente mundo afora, né? Foram pesquisar o caso da Dutch Petroleum no Golfo do México, que foi um acidente também de escala exagerada, atingiu 4 estados norte-americanos, poluiu o mar e tudo, não sei o quê. Bom, quando ele me trouxe os resultados, eu confesso que eu fiquei estarrecido, porque eles começaram a resolver a questão lá 4 anos depois. Eles ficaram praticamente 4 anos inertes, só nas medidas emergenciais. E eles trouxeram no relatório deles uma série de dificuldades que eles tinham encontrado. A primeira e mais significativa foi a que logo de cara o Renato já tinha pontuado, a possibilidade de um desastre em termos judiciais, ações judiciais para tudo quanto é lado, díspares de todas as formas, não é? Isso para nós cada vez ficou mais claro. A outra era a dificuldade interfederativa. Nos Estados Unidos eles tiveram uma dificuldade enorme de ajustar os estados numa estratégia que fosse conjunta. Vejam bem que eu estou pontuando aqui uma leitura de um mero relatório que retratou 2 preocupações nossas fundamentais, em 2 questões que são fundamentais: por que fundação e por que CIF. 2 questões que são fundamentais. Um outro grupo, meio lá também, né? Outro grupo que eu falo é um assessor e 2 estagiários, né? Sai pesquisando o que nós tínhamos de alternativas até então. Pasme. O normal é o quê? O normal é você, coube a mim falar do aprendizado, né? O normal é o quê? Penhora-se os bens da empresa, toma tudo, arrebenta com a empresa. Toma os bens da empresa e num acidente de grande magnitude,
você indiscutivelmente vai retirar toda a liquidez da empresa. Ela não anda depois. Vai descadeirar a empresa. E o sentimento que todo mundo tem é de partir para cima de quem causou o acidente, né? Como se não fosse um criminoso isolado, partir para cima da empresa e destruir ali. Quanto mais profundo, melhor. Não é? Aquilo parece que é uma compensação ao sofrimento, arrebentar a pessoa jurídica do outro lado. Bom, mas isso traz um grave problema, porque ela não vai gerar recursos depois suficiente para poder fazer face ao que ela precisa de consertar. E qual é a estratégia usual? Penhora-se, não é, os bens daquela empresa, arrebenta a empresa, faz um fundo vira uma montanha de dinheiro que você bota um agente público em cima, seja promotor, seja procurador, seja o que for, bota um promotor em cima para gerenciar uma montanha de dinheiro. Nesse caso, essa montanha de dinheiro estava estimada em 20 bilhões de reais. Já imaginou botar 1, 2 ou 3 juristas, promotores, em cima de uma montanha de dinheiro dessa, para gerir esses recursos durante 15 anos? Já imaginaram? Sem a menor experiência gerencial, sem equipe, sem grupo técnico, sem nada. Já pensou o que seria essa porcaria que a gente ia fazer? Essa alternativa foi testada. Nós fomos desafiados a adotar essa alternativa e resistimos violentamente a ela. Porque, não se iludam, é uma delícia ser gestor de 20 bilhões de reais. É ótimo você ser gestor desvinculado de 20 bilhões de reais. Você se torna um CEO da noite para o dia. Você faz concurso com um cara e toma posse com um CEO bilionário do outro lado. É uma questão esquisitíssima essa. Como alguém inexperiente, sem a menor experiência gerencial, coordenar trabalhos dessa magnitude? Pessoas que não foram concursadas para gerir nada. Quando muito, a cozinha da casa deles ou do escritório onde trabalham. Não foram concursados para gerir porcaria nenhuma. Ou seja, além de ser uma invasão de competências sob o ponto de vista jurídico, é um desastre. Não funciona. Ficaríamos assim, com empresas destruídas de lá, uma montanha de dinheiro de cá, não é? E alguém inexperiente gerenciando isso. O grupo levantou os nossos últimos 10 fundos. Nós chegamos a levantar 20, mas 10 eram significativos. E constatamos uma questão curiosíssima. Os fundos construídos, e alguns com milhões de reais, hein? Alguns com milhões de reais. Depois de 5 anos, não conseguiram executar nem 2% dos valores depositados. Eu digo, nenhum conseguiu. Nenhum. 2%. E quando nós fomos olhar o que eram os 2% que tinham sido executados, quase tudo era com contratação de consultoria. É lógico. Se tem uma coisa que um agente que não é feito para aquilo faz, é contratar consultor e assessor. Lógico, você enche, cria um exército de consultor a peso de ouro, não é? Isso daí era a prova cabal de que nenhuma tragédia no Brasil havia sido resolvida. Eu estou dizendo, nenhuma. A não ser bobaginha que a própria empresa conseguiu consertar, nada nesse país conseguiu encontrar solução. Desse jeito, nós tínhamos permissão para inventar à vontade. Ninguém nunca resolveu nada. Eu estou dizendo, eu desafio quem resolveu, a não ser que seja do tamanho do bico dele, né? Uma coisa menor, que ele usou os recursos ali e fez. Ninguém nunca fez nada. Então o nosso parâmetro de comparação é muito positivo. Tudo foi um desastre. Todo desastre se perpetuou. Rio Paraibuna, meteram
a porcariada no Rio, mataram o Rio Paraíba do Sul, né? A empresa sumiu, quebrou, aplicaram multas maravilhosas. A empresa sumiu, quebrou, não pagou nada, deixou débito tributário, trabalhista, caiu no mundo e desapareceu. A Vila de São Paulo que incendiou, Boate Kiss, Gameleira, nós podemos começar a enumerar aqui sem parar. Descobrimos que as leis funcionam muito bem, é para o pescador de beira do rio que está pescando e que na hora que não pode, para o cara que cortou a arvorezinha ali e não podia, para isso funciona muito bem. Mas na hora que você pega tragédias de grande dimensão, nada funciona. E pior, se de repente for vantajoso para a empresa, ela casca fora. Exemplo, recentemente, nas bordas de Belo Horizonte, o Adriano está aí, conhece bem o caso, né? Acho que conhece. Se não conhece, depois a gente tem que perguntar. Uma mineradora Mundo, formada por 2 australianos, fizeram um lago para depósito de material de elevadíssima toxicidade, inclusive mercúrio, não é? A mina deixou de ser suficiente, eles caíram no mundo, sumiram, largaram tudo lá. Resultado, quando foi olhar, o Estado teve de fazer uma obra de contenção, porque tinha um probleminha com a barragem, ela ameaçava ruir, e sabe onde ia dar esse material? No abastecimento de água de Belo Horizonte. Simplesmente nós íamos ter uma cidade sem água, de milhões de pessoas, despejar mercúrio tóxico no sistema Serra Azul. As obras eram para desviar, para conter. Ainda bem que o Estado gastou uma baba, mas conseguiu fazer, conter, e agora nós estamos atrás dos australianos por rogatória. Ah, isso é brincadeira. Alguém acha que nós vamos executar na Austrália? Nós vamos conseguir executar na Austrália? Depois nós descobrimos, eles estão no Equador fazendo o mesmo. Pelo menos não estão aqui, né? Estão lá fazendo o mesmo. Ou seja, não encontra reparação. Nós não conseguimos. Isso nos deixava angustiados. Não porque ninguém quisesse, é porque o modelo não funciona. Porque uma coisa é clara, muita gente boa se esforça, mas o modelo não funciona. O modelo assim não funciona. E isso nos deixou muito preocupados, né? A opção dada para fundar, tinha um fundo que você inventou lá, que era um fundo que não existe no Brasil, fundo do Pavão, um fundo maluco, que não existe no direito brasileiro, possibilitava alguma coisa e tal. No final nós abandonamos a ideia, porque não cabia no direito brasileiro. Você mesmo abandonou a ideia, né? Tinha uma ideia mais mirabolante ainda e tal, mas no final nós optamos por fundação por algumas razões. E aí nasce a Renova, a proposta da Renova. Em primeiro lugar, o Estado não podia reparar, e cobrar do outro, por uma razão muito simples. A responsabilidade viria para o Estado e você limparia a responsabilidade da empresa. Isso não podia acontecer. Se você fizesse a montanha de dinheiro descapitalizando a empresa, você não teria recursos a serem gerados e você corria o risco de uma empresa australiana fazer o mesmo da Mundo, sair fora do Brasil e abandonar a questão. Tá? Não era possível. A empresa, por outro lado, queria ela coordenar os trabalhos. Isso não nos interessava. Vocês imaginem se uma empresa especializada em mineração, especializada em oferir lucros, ia ter um setor destinado a atender os atingidos. Ora, isso ia virar aspecto absolutamente secundário dentro da empresa, isso com o tempo seria absorvido e não ia ter a menor condição. Isso seria um desastre também. Nós precisávamos de uma estrutura absolutamente dedicada, que não visasse lucro, portanto, uma associação civil sem fins lucrativos, né? Uma fundação de direito privado, por uma razão também simples. Imaginem vocês que atuam no direito público, se nós tivéssemos de fazer licitação, registro de preço, licitação, concurso, contratação.
Imagina se nós tivéssemos que usar os mecanismos do direito público para atender uma situação que era emergencial. Como seria possível isso? Nesse sentido, que tudo caminhava, indicava que a melhor alternativa era constituir uma fundação especializada para tratar do assunto. E isso eu respondi, não era possível o Estado executar e cobrar, até porque os mecanismos de direito público seriam super lentos. Não era possível a empresa executar, a solução de fundos também não respondia, nunca respondeu, então não tinha outra saída. Essa era, não a ideal, mas a menos pior que a gente vislumbrava. Uma alternativa menos pior. Não é? Com um detalhe, ela poderia trazer problemas durante a execução. Então, nesse compasso, nós precisávamos de ter agentes governamentais em alguma instância dela que controlassem e apertassem constantemente o funcionamento dessa fundação. Agora, isso é um problema muito complexo, porque você botar numa fundação de direito privado uma gestão de servidores públicos seria um problema. É um problema. Você contamina e de novo atrai responsabilidades. O que restava? Criou-se um comitê interfederativo que resolvia o segundo grande problema, que era o problema de articulação entre os órgãos públicos. E esse problema existe. Teve pareceres que o nosso saiu de um jeito, o federal saiu de outro jeito. O meio ambiente ele tem essa, na questão ambiental, isso fica muito dúbio, isso fica muito difícil de se apurar. Nós tínhamos de criar um comitê, não é, interfederativo, que ali dirimisse os conflitos, nós não levássemos lavar a roupa suja em casa, não levássemos as divergências da relação entre os órgãos públicos, as divergências de dentro do público para a fundação privada. Então elas seriam resolvidas ali, no CIF. O CIF poderia causar, ele poderia causar uma lentidão maior no processo? Sim, é claro. Um órgão colegiado atrasa o processo decisório. Mas ele, em compensação, ele adianta muito os problemas que podem acontecer na esfera pública. Você resolve ali, onde o problema está a questão. Então você mata. E assim que foi desenhado um CIF que aglutinava municípios, estados, órgãos ambientais, órgãos do socioeconômico e tudo, esse desenho do CIF, até você mais que fez os desenhos do CIF. O CIF era desenhado exatamente para ser aquele controle, é o marca-passo. Se de repente a diretoria executiva seria o coração, ele seria um marca-passo e acompanhar a pulsação do coração ali, tentando evitar problemas para os atingidos, para estar presente ali, para forçar a fundação a funcionar num ritmo que pudesse atender melhor os atingidos. É aquela questão difícil. Você fala assim, em tese, tá bonito? Tá. E na prática? Na prática, claro que isso vai dar problema. Claro que vai ter problemas. Mas é aquele negócio, quando, como é que chama aquele desenho, rapaz? Está perdida no Alice, perdida no País das Maravilhas, chorando, né? Ela fala, Alice, por que choras? Ela fala assim, estou chorando. Onde você quer ir, Alice? Não sei, estou perdida, não sei onde quer ir. Não, então você não está nem perdida, desgraçado. Chora mesmo. Para você estar perdido, você tem que saber onde você quer chegar. Né? Se você não está, pode chorar até morrer, porque não sabe onde você quer ir. Então, pelo menos, nós tínhamos de traçar um plano para saber onde queríamos chegar, construir mecanismos que possibilitassem chegar, mesmo sabendo que nós encontraríamos 3 anos depois dificuldades igual o senhor apontou. É claro que na execução poderia haver problemas. O funcionamento concreto não ia ser perfeito, ainda mais com uma estrutura complexa.
Mas hoje ainda resta, para mim, para o Renato, para o Pavan, para o Adams, que pensamos nisso, haveria outra alternativa. Eu confesso que 3 anos depois eu não consigo achar outra alternativa. Eu não consegui achar, nunca mais eu consegui pensar numa estrutura que fosse melhor, ou uma alternativa que fosse melhor do que essa. Eu nunca consegui, e pior, todas as vezes que participei de debates, de questões, e não foram poucos, porque nós somos criticados de todas as formas, mas é óbvio, se você não faz nada, a melhor forma de você não ser criticado. Você não faz nada e começa a reclamar, falar tudo que os outros estão fazendo está errado. O difícil é você fazer se expor à crítica. E ainda mais sair, igual nós saímos, para resolver a todo vapor. De repente é lógico que íamos nos expor a severas críticas, isso é óbvio. Mas esse desenho eu não consegui achar nada que fosse melhor até hoje, para resolver esses 2 graves problemas. Claro que ali nós tínhamos de criar uma instância de participação dos atingidos, claro que tínhamos de criar uma instância de participação de especialistas, porque a coisa é complexa. Então, esses ambientes, esses canais de participação foram modelados para que pudesse, esse monstrengo foi construído, não é? Para fazer da melhor forma possível. Essa ideia de que para todo problema complexo tem uma solução simples, isso é mentira desgraçada. Quem fala isso você improvisa alguma coisa simples, mas uma solução complexa às vezes é complexa demais, um problema complexo dessa natureza para resolver. E essas são as razões por trás das estratégias. Bom, volto a dizer, se hoje acontecesse um acidente, voltaria para essa estratégia. Não vejo outra. Não vejo outra. Não vejo nada capaz de resolver melhor. Essa fundação deveria ser construída com especialistas, com um detalhe: os custos administrativos dessa fundação não interessam aos estados nem aos atingidos. Não nos pertence. É dinheiro da empresa. Não sai de dinheiro nenhum para indenizar. Não prejudique em nada. Um dia desse eu fiquei sabendo, estava querendo saber quanto ganha o diretor da Renova. Não interessa. O que isso me interessa? O problema não é meu. O problema é da Renova. O problema é o seguinte: cobrar, multar, penalizar, encher o saco da Renova, isso tem que ser feito, porque ela tem que cumprir, multar, isso tem que ser feito. Se não está sendo feito, o CIF está errando e errando feio, porque ele tem que cobrar, tem que multar, e é de dentro do CIF que saem as multas, com um detalhe: o Renato bem colocou, não há limite para a indenização. A indenização deve ser paga, seja lá, se ficar em 200 bilhões, é 200 bilhões. O que existe limite são tão somente as compensações. E mais, multas se revertem em compensações e não em indenizações. Então, multa, se for, é um plus ao processo. Eu quero saber hoje se as multas estão sendo aplicadas. Aí vai a dica. O que eu quero que os atingidos acompanhem agora é a aplicação das multas. E multa por atraso. Tem multa dia de atraso e de R$1 milhão, né? R$1 milhão por projeto. Então, o que tem de acontecer, e isso eu confesso, houve um momento que nós nos retiramos do processo. E fizemos muito bem. Porque uma das coisas que isso daí a gente aqui pode falar rasgado, existe uma dificuldade grande no ser humano, no meio técnico, de lidar com vaidades. No final nós éramos criticados porque tinha feito alguma coisa. Ora, se for o caso, nós saímos de cena. Não seja por isso, saímos de cena querendo saber. Vamos acompanhar, fizemos o que tínhamos de fazer e nos retiramos. Aí agora façam melhor. E lógico que podem fazer melhor, nós tínhamos esgotado a nossa capacidade de ação ali. Então vamos nos retirar e não vamos atrapalhar o que podem fazer melhor. Ainda mais quando o acordo foi contestado judicialmente, porque estava ruim. Então ótimo, se está ruim, faça melhor. Não somos nós que vamos atrapalhar. Quando contestava alguém alguma coisa, a gente entrava, o Estado se posiciona favoravelmente ao acordo e se cala contra os benesses.
Ah, mas o benefício aos atingidos podia ser maior. Nós também achamos. Podemos, o que nós vamos falar? Nós nunca vamos contra. Tudo que possa beneficiar os atingidos, nós somos a favor. Claro, mas nós amarramos nossa mão num acordo e fizemos bem. E explico. Existem duas possíveis tragédias. Uma causada pela demora. Se ninguém fizesse nada, vocês já imaginaram? 3 anos depois o acordo foi homologado. Se 3 anos depois começassem os trabalhos para indenizar, para recuperar o meio ambiente, vocês imaginaram 3 anos depois começar tudo? Imagine a turma toda entrar em acordo. Vocês viram que não tem acordo. A turma toda entrar em acordo e pior, e depois ainda cobrar da empresa. Porque eles não conseguem entrar em acordo entre si. Quanto mais cobrar da empresa. A empresa fala, não, eu não, então vamos discutir judicialmente. Vamos sim. O tempo médio de um processo judicial no Brasil são 11 anos na ação de conhecimento. Então vamos para a justiça. Passar 11 anos num processo de alta complexidade discutido, essa variação de tempo de processo, né, Alberto? Nós tínhamos feito a exaustão. Passar 11 anos para ver quem tem razão, em média. Num caso desse era garantido 20 anos. Garantido 20 anos. Antes de começar a execução. Vocês já imaginaram passar 20 anos discutindo qual é o valor da indenização, quem tem razão, quem não tem, se o cara é atingido, não é atingido, se o cara foi 20 anos para depois começar a executar? Olha, isso é brincadeira, isso não existe, não há condição. Nesse compasso nós nos quedamos a posição, e aí vai a brincadeira que o Renato fazia de colchão, né? A nossa fala é a seguinte: não fizemos a melhor solução, não fizemos a solução perfeita, mas fizemos rapidamente um colchão protetor. Algo vai começar e rápido, e vamos nos posicionar como vidraça, que vamos só tomar paulada. Porque se nós ficássemos ali 6 meses, 1 ano, eu garanto que ia sair um acordo, ó, fantástico. Mas nós tínhamos 1 ano, nós tínhamos tempo, nós tínhamos de dar uma solução rápida, que começasse rápido. O pior que ainda podia chegar a época da chuva e ter de mandar mais coisa para baixo. Ia ter de construir dique de contenção, S4, S3, ia ser uma tragédia. Podia ter problemas muito maiores. Então nós tínhamos que fazer com ressauras de contenção ainda. Então não tínhamos outra saída. Fizemos um colchão protetor, o famoso o melhor possível. Os que não participaram do acordo deveriam se encarregar da perfeição. Nós assumimos a nossa imperfeição. Tivemos a coragem, acho até humildade, não sei se é adequada a humildade, saber das dificuldades que nós tínhamos. Nós tínhamos que ser rápidos, nós tínhamos que dar uma proteção rápida, nós tínhamos de ser ágeis e proteger rapidamente, e não dava tempo. Isso é muito difícil de ser entendido. Depois veio as críticas: vocês não discutiram com atingido, não fizeram. A gente discutiu. Não, mas tinha que discutir. Tinha sim, fazer 60, 600 reuniões, gastar 5 meses e até lá não ter acordo. Não tinha saída. Isso era para a perfeição, para o setor de perfeição. Eu, um dia desse, cheguei em casa, quando eu saí de uma reunião com alguns técnicos que nos criticavam e tal, eu cheguei em casa tão assim, possesso, que eu me deu vontade de falar assim: olha, você tem razão, nós vamos entregar o mundo a essa perfeição que vocês prometem, né? Vamos todos viver esse mundo feliz que vocês prometeram, né? Nós só prometemos também não devolver. Depois nós vamos cobrar e viver nesse mundo perfeito que vocês prometeram. Porque e vamos ação de improbidade depois também, né? Porque o mundo não era perfeito. Então, essa solução era rápida, ela atropelou uma série de questões. Nós sabíamos que ia ter que fazer isso. Íamos ter que criar os canais para a perfeição depois. E aí surge uma questão, no final das contas, que acabou que é melhor.
Na medida em que, por exemplo, o MPF, e tinha um técnico seríssimo, que tem todo o meu respeito, Zé Adesso, um cara de toda qualidade, um homem de bem, que trabalha profundamente na questão, e fica os meus elogios a ele, não é? Na medida que ele seguiria contestando o acordo, algo de muito melhor poderia vir no longo prazo. E é essa a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Esse foi o nosso limite e a responsabilidade que nós tínhamos no tempo. Na medida que eles não assinam, eles poderiam seguir numa proteção perfeita e nós teríamos de nos recolher para não atrapalhar. E assim fizemos. Não é? Vejam bem, questões sérias ficam nesse caminho. Uma delas, talvez o ponto crucial, foram a participação de atingidos no CIF, que nós não tínhamos posto no primeiro momento. Essa questão, se foi boa, se foi ruim, o tempo é que vai dizer. Não é? Eu temo pela velocidade das deliberações nos comitês. Eu temo. É perigoso o processo, a engrenagem não girar. Eu temo. A democracia que nós vivemos não é direta, ela é participativa, ela exige representantes. Talvez possa gerar. Mas nós não sabemos, né, Renato? Nós não sabemos se vai ser melhor ou se vai ser pior. Vai ter que ser experimentado. Nós aceitamos, de bom grado, concordamos. Vamos ver se fica melhor. Não é... o que ficar melhor está melhor para nós, não é uma questão, não existem pontos de honra, vaidades que nós pensamos assim, o contrário, o que ficar melhor, melhor. Se ficar melhor, ótimo. Avaliem, na hora de funcionar, avaliem se isso daí vai agilizar ou não, ou se de repente vai transformar o processo decisório numa parafernália de brigas incessantes e no fim de novo nada anda. Nós ficamos 3 anos com o acordo sendo questionado. É óbvio que isso atrasou demais. Alguém tem dúvida de que isso atrasou demais? Se você tem um acordo questionado, que é uma bobagem, você podia exigir o cumprimento cada vez mais célere do acordo, enquanto você cobrava a perfeição. É claro, mas se você combate frontalmente o acordo, você atrasa os trabalhos, e isso era uma obviedade. Isso é óbvio. Você acha que as empresas, com o risco de tudo desmanchar, vão a todo vapor construir a Renova, investe, contrata? É claro que não. É claro que não. Então isso atrasou muito. Isso foi um freio que nos foi imposto. Mas tudo bem. Tudo bem. Não é? Volto eu para uma outra questão. Né? Isso foi posto. Se nós formos olhar o que está reacertado hoje, Pavan, me corrija se eu estiver muito errado, em essência, o que nós temos é a participação no CIF e uma reavaliação dos projetos, que vai acontecer ao longo do tempo, se acontecer. Comitê local, processo decisório. O comitê local eu já acho que é uma conquista. Esse eu acho que é uma conquista. Na época nós não conseguimos emplacar, mas esse é uma conquista. Esse é uma melhoria que eu acho clara. Esse acrescenta muito. Essa ideia, sim, foi algo acrescentado que nós não tínhamos conseguido emplacar na ocasião, e essa ajuda bem. A revisão dos projetos, os projetos são dinâmicos mesmo, eles são abertos, eles admitem, já estava previsto. Então, no mais, tem a participação, que eu não sei se é ruim, se é bom, isso vai ter que ser avaliado, e os comitês, que eu acho bom. Agora, se pensar que 3 anos foram essa a evolução, putz, já pensou se nós tivéssemos esperado 3 anos? Agora, uma questão ficou muito clara no direito brasileiro, agora falando mais tecnicamente para o direito brasileiro, e essa é uma lição. Nós já detectamos esse problema há muito tempo. O manejo da ação civil pública por qualquer filho de Deus que fez um concurso para órgão ministerial. Ora, nós temos um problema aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, diz respeito a presídio, que eu já tinha enunciado, comecei a introduzir a questão de manhã. Temos uma crise no sistema carcerário. Fato. Ponto número 2. Todos os presídios têm ação para interdição, remoção de presos e tal. Então nós gastamos fortuna levando preso de um lado para o outro, passeando com preso.
Nós ficamos passeando com preso de um lado para o outro, gastando fortunas. E procurador, todo dia tem um procurador me ligando: ó, o presídio foi interditado, entraram com ação civil pública, que atenta contra a dignidade da pessoa humana, que tem que limitar ou tem que fechar a merda. Ah, que bom, então vamos achar um para levar. Aí leva para o outro. O problema é cada sapinho olhando o mundo do fundo do poço e achando que a bolinha azul redondinha e plana. Todo mundo olha do mundo do tamanho da sua comarca. O juiz, promotor, procurador que estiver lá também, entendeu? Todo mundo olha o sapo do fundo do poço, achando que o mundo é a bolinha azul. E a visão do todo alguém tem? Não. Então vamos levar preso para passear. Vamos passear com um caminhão de preso. Vai um bando para lá, um bando para cá. E vamos arrebentando o sistema, gastando fortunas nessa palhaçada. Essa questão, esse caso, ilustrou isso. Para tudo quanto é lugar, começou a explodir a ação civil pública. Cada um dono da verdade, cada um encontrava o seu momento de revelação. Imagina o seguinte: passei 3 anos estudando Orlando Adão Carvalho, diretriz, fiz um concurso difícil, sei lá o que foi, passei, aí explode um acidente, ele tem quase um êxtase. Agora é hora de eu justificar o meu salário, eu justificar todo o meu estudo e mostrar que eu sou foda. Vou resolver o problema. E cada um sai para o seu lado para resolver o problema. E aí a desgraça multiplica por 10. Ações pipocando para todos os lados. Ação popular com um alcance fantástico. Estados com possibilidade de ação popular. Eu fico imaginando, em primeiro lugar, se cada um dos órgãos ministeriais deveriam ter competência. É o processo estrutural que você fala, né? Dependendo da magnitude da questão, tem que subir a competência. Imagina cada um poder acionar a sua ação civil pública. Isso é pedir para morrer, isso é coisa de doido. Não faz o menor sentido. Se uma tragédia alcança Minas, Espírito Santo e União, necessariamente a competência para o manejo da ação civil pública deveria ser conjunta. Necessariamente. Só se você provasse que há uma divergência de posicionamento, porque senão não há possibilidade de admitir o manejo. Tem que cessar a competência dos órgãos ministeriais e tem que atuar quem pode atuar, quem tem órgão técnico para atuar. Nós atuamos com os órgãos técnicos dando suporte. O outro vai fazer o quê? Contratar consultoria? É claro que não é o órgão habilitado a atuar nesses casos. É óbvio que não é. Esse é um problema estrutural que o direito não resolveu. É claro que o manejo da ação civil pública e da ação popular não pode ser liberado nesse ponto. Ponto número 2, construção de fundos. Como que nós... Isso é uma invasão da separação dos poderes. Que história é essa de fundos? O pior, eu não digo. O pior são fundos que estão voltando recursos para investimento nos próprios órgãos públicos. Tem fundo que está comprando carro para o órgão, imóvel, e fazendo obras e não sei o quê. Isso é pior ainda. E previsto em lei. Previsto em lei. Primeira questão: não é possível administrar recursos em disputa judicial ou extrajudicial quem não é administrador. Isso tem que ser administrado pelos órgãos da administração pública e ser tão somente fiscalizados pelos controles. Porque controle é muito fácil. Ele instiga até a cultura do não. Todo mundo fica com medo do controle, é melhor não fazer nada. Controle é a coisa mais fácil do mundo, difícil é fazer. Então, quando o controle se mete a fazer, surge a pergunta, afinal de contas, quem guarda a nossa guarda? Quem controla o nosso controlador? É nós que vamos controlar? Não há essa possibilidade. Na minha opinião, é absolutamente inconstitucional, por invasão da separação dos poderes, toda a gestão de fundo privado nesse compasso. E ele prova a sua ineficácia. Nunca funcionou, nunca deu certo, nunca resolveu nada. Então não pode, por prova maior, ser usado o mecanismo de fundo. Em terceiro lugar, na medida que destrói a liquidez das empresas,
isso acaba virando punição maldita. É sentença de morte, é como se fosse sentença de morte da pessoa jurídica em função de alguma coisa. Se fala assim, ora, puna, enfia na cadeia o gestor criminoso. Tanto que uma vez eu fui interpelado numa palestra lá em Brasília, né? Nós cancelamos acordo, assim, você está me perguntando penal? Penal é problema seu. O que vocês fizeram? Vocês executaram quem? Quem que vocês meteram na cadeia? Qual criminoso vocês fizeram? Vocês vão reclamar de mim? Vocês não trabalharam? Estão reclamando de mim? Do quê? Estão reclamando de nada. Vocês que têm que prender os criminosos, nós fizemos a nossa parte. E vocês atrapalharam, agora façam as suas. Cuida do penal. Essa é a questão fundamental. Puna o gestor, puna quem fez o eventual crime, mas deixa a empresa funcionar, porque a empresa é muito mais do que o criminoso. Ela é uma montanha de funcionário também, que depende daquilo para viver. É o caso que aconteceu quando eu fui falar no Copan. A primeira vez que eu fui falar no Copan, tinha uma meia dúzia lá que vaiou, aquela da Peninha. A da Peninha é miserável, hein? O que você vê daquilo, hein? Que desgraça. O pessoal criticava tudo, enchia o saco, tudo. Criticava e tal, não sei o quê. Na outra palestra no Copan, quase terminou em pancadaria, né? Que a comissão dos atingidos era muito maior dos desempregados do que a comissão do Ecochato. Queriam encher na pancada os ecochatos lá, e quase que o negócio terminou em tragédia. Descobrimos que tinha dois tipos de tragédia. Tem o ecochato, tem o atingido, que esse é legítimo para brigar, não é? E tem o que está desempregado, que às vezes hostiliza o atingido, não é verdade? E a gente tem que lidar com toda essa complexidade. Todos têm razão, todos têm razão. Cada um na sua hora, cada um no seu lugar, todos têm razão. Nós é que nunca temos razão e nem podemos ter, não é? Nós temos que achar uma solução para tudo isso, equacionar essa série de problemas. E esse foi o grande desafio da questão. Como atender cada um desses escaninhos aí. Como resolver cada um desses problemas. E pior, sabendo que o direito processual não ajudaria em nada. Se não houvesse um acordo, a tragédia estaria instalada. Não haveria outra chance. Talvez nós tenhamos dado o tiro de bala de prata. Tinha uma bala e acho que acertou o alvo. Lógico, não matou de primeira o problema, mas foi na direção certa. Agora são questões de azeitamento do processo, melhoria do processo. Já começam a apontar dificuldades, como eu disse. Um processo decisório no seio da Fundação lento, que está muito cheio de partícipe, muito cheio de órgão, gente atingido, muita gente, o processo corre o risco de ser lento. Esse é um cuidado que eu falaria, por exemplo, o atingido que estivesse no CIF. Policia para ver se o processo não está lento. Se policiar, ajusta com os órgãos governamentais para de repente fazer uma solução intermediária igual a gente fez, enquanto não resolve a definitiva. Porque senão o processo pode engastar. Segunda questão, o acompanhamento de cronogramas, definição de cronogramas e aplicação de multas. Porque isso aí está previsto. Não é? Terceira questão, um problema que acontece sempre. Na hora que você vai, eu vi isso acontecer, eu lembro quando foi negociar com os índios, lembra? A dificuldade que é lógico, o rio era sagrado para eles. Eles se sentem no direito de ter uma série de compensações, indenizações e tal, mas algumas questões foram rudimentares. A história do camarão, né, de dar camarão para comida, né? Tem questões que eram difíceis da gente, isso você conhece bem, né, como que é. São questões mais difíceis, então que fique com o pessoal especializado, porque senão é muito complexo você tratar o todo à luz da exceção. Você tem que deixar um grupo especializado cuidar daquilo. Questões do tipo, o que pode atrasar muito o processo de indenização? É óbvio que o que pode atrasar, para cada pescador que existia, aparecia 2 que nunca tiveram lá. Aí, o que faz a fundação? Exige
comprovação, porque senão ela está dando para malandro dinheiro. Aí haja dinheiro. Quanto mais der para malandro, mais malandro aparece. Aí ela exige comprovação. Aí o pessoal reage violentamente, e com razão. O cara que não tem culpa reage violentamente. Fala, mas levou tudo? A lama levou tudo, como é que você quer que eu comprove? Ele tem toda a razão também. Todo mundo tem razão num fuzuê desse. Então, existe... Agora, como que você, como funcionário lá na ponta, vai detectar o caso que é o real? É isso que precisava da intervenção da Defensoria Pública. Ela tem de acompanhar. Então, essas questões têm que ser acionada a Defensoria Pública, porque o modelo foi desenhado para ela ser acionada para evitar esse tipo de questão. A Defensoria evitar isso. E se for o caso, até punir malandro. Nós recebemos visita de malandro. Malandro que estava achacando a empresa, dizendo representante de atingidos e tal. Malandro mesmo, que veio para achacar e tal. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Então, malandro, esse tipo de coisa, esse tipo de questão, isso vai acontecer. Então nós temos de criar mecanismos que evitem que essa coisa aconteça. Todos terão muita dificuldade. Então vai ter que olhar como isso. Terceira coisa, vendedor de sonhos. É lógico que ia aparecer escritório abutre ou qualquer vendedor de sonho vendendo coisas mirabolantes. É lógico que ia aparecer. Vocês acham que não tem advogado vendendo sonho mirabolante para um monte de gente, fazendo um monte de gente boba lá? Isso é claro que tem. É claro que tem. E isso daí vai inundar o judiciário, criar problema. O pior, vai deixar um monte de gente com expectativa e depois não vai resolver, porque a gente sabe que não vai resolver. Às vezes é um jeito, o cara fala assim, eu quero 30%, que for, o resto é seu. Não, você não está pagando nada. Não, ele está roubando a esperança do outro. Porque se colar, colou, ele ganha uma fortuna. Se não colar, pronto. Então, participação de abutres, oportunistas e abutres ia acontecer. Como evitar? Muito difícil. Esse é um problema que a Renova teria. E a Defensoria teria que ajudar. A tendência é que a Renova endurecesse, não é? E que a Defensoria aliviasse. Esse era o mecanismo que se imaginou funcionar. Se não funcionar, tem que fazer ajustes. Como que a gente consegue prever tudo naquele momento também, não é? Bom, enfim, em linhas gerais, eram essas as experiências que eu creio que nós tiramos. Nem sei quanto tempo eu estou falando. Eu disparo. Eu nem sei mais quanto tempo. Mas eu poderia falar horas, porque foram tantas reuniões e discussões que a gente acaba falando horas. Mas o que é essencial nisso tudo? Depoimentos. Houve boa vontade em vários momentos das empresas. Houve boa vontade em vários momentos. Um desastre, um acidente, um crime cometido por alguns, nós podemos crucificar todos, seja lá quem for, pelo rótulo? É claro que não. Existem funcionários, pessoas que compram as ideias e que não tem nada com isso, né? Isso tem que ser evitado e protegido. Tem muita gente que não tem nada com isso. Ponto número 2, não é possível parar a atividade econômica, senão nós fazemos uma segunda tragédia, seja pelo viés tributário, seja pelo viés de desempregados. Foi o que nós vimos na segunda exposição do Copan. Não é possível. Não é possível ficar enchendo a paciência para voltar a Samarco, operação e tal. Não deixa ela voltar. Outras, olha o que ela fez e tal. Meu amigo, foi feito o licenciamento, ela está em condição. Deixa ela funcionar, que tem gente desempregada. Não enche a paciência. Não faz dramalhão. Não fica bancando o idiota sensível. Oh, meu Deus. Dramalhão não cabe no meio jurídico. Não cabe dramalhão. Cabe avaliações técnicas. Dá, não dá, não dá. Dramalhão devia ter improbidade por dramalhão. Botar o cara na rua por dramalhão. Aí eu acho que seria que o fazedor de dramalhão, ele causa um prejuízo desgraçado. Ele contamina uma ação, fica 2 anos atrasando quem quer trabalhar por conta de um dramalhão. Devia ter ação de improbidade por dramalhão, né? Fundação, não resta dúvida que em grandes magnitudes é o único caminho. Terceira questão, arrumar mecanismos para bloquear a disseminação de ações. Agora,
sobretudo, seja uma vez por ano, seja o tempo que for, sentemos aqui e vamos discutir sempre se nós agimos bem ou agimos mal, se está bom ou se está mal, por uma razão muito simples. Pode acontecer de novo outra tragédia, seja ela qual for, e o que o cidadão tem e o tempo vai mostrar é só o nosso trabalho. Então nós somos responsáveis, é nós que vamos estar aqui. Então nós temos de constantemente estar preparados e coletando experiência, porque na hora da desgraça somos nós que vamos estar lá. Muito obrigado, senhor. Nós aqui agradecemos, Onofre. Numa das palestras de hoje, mais uma vez fomos lembrados daquilo que fomos lembrados durante 3 anos. Faltou participação, faltou participação. Eu não represento o povo tem que se representar, o povo tem que falar. Mas será que não há? Será que não há? Será que não houve participação? Eu vou dar um exemplo aqui. Nova Bento Rodrigues. Como sabem, a Bento Rodrigues foi completamente destruída e outra está sendo construída no seu lugar. O projeto urbanístico da Nova Bento já foi aprovado, o local já foi aprovado, e o fato é que das 226 famílias que moravam em Bento Rodrigues, 223 elegeram e decidiram o local onde o novo distrito deveria ser construído. Isso é praticamente a unanimidade. Antes já tinha um projeto rejeitado pelo CIF, diga-se de passagem, mas foi a comunidade que escolheu, por unanimidade praticamente, onde deveriam residir. E por unanimidade, essa sim, unanimidade matemática, se aprovou o projeto urbanístico. A Bento Rodrigues original tinha 54 hectares, a Nova Bento 375 hectares. A Bento original ficava a 24 quilômetros de Mariana, a Nova Bento fica a 8 quilômetros de Mariana. A ocupação na Bento original era desorganizada, era antiga, não respeitava o parcelamento do solo. A Nova Bento tem ruas com calçadas, com vias, lotes com tamanho mínimo, terreno escolhido pela população, a conformação social que respeita as vizinhanças, praças, áreas verdes, área de praças e de convivências com espaços esportivos. Não houve participação. A participação aqui foi direta, e mais do que uma participação formal, num assembleísmo que muitas vezes se pretende, aqui houve uma participação efetiva, onde o resultado dessa participação foi considerado e respeitado. O Onofre falou bastante aqui também sobre as multas que devem continuar sendo aplicadas. Não somos o poder público. O poder público não é sócio da Fundação Renova. O poder público é fiscal da Fundação Renova. É importante que se diga isso para demonstrar que não há qualquer tipo de diminuição do ímpeto de fiscalização, inclusive de penalização. Depois da celebração do acordo, várias multas foram impostas pelos órgãos ambientais estadual de Minas, do Espírito Santo e do próprio IBAMA. Até o final do ano passado, o Estado de Minas já tinha lavrado 37 autos de infração em razão do desastre. 31 deles foram após a celebração do acordo. Então, a celebração do acordo não nos tornou sócio parceiro da Fundação Renova, nem das empresas, assim como o IBAMA, que já notificou a Samarco 73 vezes e forneceu 24 autos de infração até o final do ano passado, 19 deles depois do desastre, depois da celebração do acordo. Assim como o CIF, o Comitê Interfederativo, já multou o IBAMA, ou seja, essa entidade que criamos no acordo, já aplicou uma penalidade à Fundação Renova. Inclusive, já houve deliberação, inclusive, do Comitê Interfederativo, da destinação desses recursos, como o Onofre bem falou, deve ser destinado para novas ações compensatórias.
mas há um programa, na verdade é um projeto específico, que é um desdobramento de um dos programas constantes do acordo, que eu acho que bem sintetiza aquilo que nós buscamos, que é o programa Mariana Presente e Futuro. Como eu disse, é um projeto que é um desdobramento de um programa previsto no acordo. E nesse projeto, ele prevê que até o ano de 2030, o município de Mariana deve estar colocado entre os 10 primeiros lugares no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Até 2030, Mariana tem que estar entre os 10 maiores IDHM do Brasil. Qual é a situação de Mariana antes da tragédia? A posição número 52 de Minas Gerais e 719 do Brasil. Há um projeto bastante ousado, mas mostra a ousadia que nós tentamos construir desde o primeiro momento. E para encerrar, se me permitem, eu queria ler apenas uma conclusão de um livro sobre o assunto. Para além da restauração da bacia do Rio Doce, fica para a burocracia estatal a lição aprendida por todos aqueles que participaram desse árduo trabalho. Existem alternativas inovadoras às soluções tradicionais, paralisantes e ineficientes, que sempre foram adotadas e que nunca corresponderam às pretensões dos destinatários dos serviços públicos. É preciso arriscar, inovar, sem medo. E como diria meu amigo Onofre, no fundo da caixa de Pandora resta a esperança. Com ousadia e coragem é possível sair da lama. Essa passagem de um livro que será lançado daqui a alguns minutos, de autoria minha, de Onofre, de Pavan e Luiz Inácio Adams, estão todos convidados para o lançamento que acontecerá no local do Coffee Break, seguido de um coquetel. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos os palestrantes. Tenham todos uma boa noite. O livro é esse aqui, está sendo exposto aqui atrás, com a presença dos autores, Dr. Luiz Henrique Pavan, Dr. Onofre Alves Batista Júnior e Dr. Renato Rodrigues Vieira. Ao mesmo tempo está sendo servido um coquetel aqui no Espaço Gourmet, onde acontece a inauguração da exposição da artista Rivalda Mendonça, com curadoria de José Teobaldo Júnior. Boa noite. Um abraço, prazer conhecer. E a iniciação científica aí agora? Fechou? Atingidos que
o negócio é mais complexo. E agora o tempo limpo, né? Agora vai vir bonito, né? Sai lá. Obrigada.